Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso do Profissional de Apoio Escolar. Nesse primeiro momento, nesse módulo de número 1, vamos falar sobre o papel do profissional de apoio escolar. Então, nesse primeiro momento, eu quero trazer a reflexão justamente sobre isso, sobre esse profissional, né? Quando ele surgiu, quem é esse profissional? E aí, nosso ponto de partida é a própria Constituição, tá? Então, o que nos diz a Constituição Cidadã, como ela é chamada, né? Se você observar os artigos 205 e 206 da Constituição da República, eles vão estabelecer objetivos e princípios que integram o direito fundamental à educação, o qual deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, veja bem, é um direito constitucional, todos devem ter esse acesso à educação, não é mesmo? Então, as pessoas que tinham e têm, né, algumas necessidades, tinham necessidades especiais de desenvolvimento, elas também tem que ter esse direito assegurado pela Constituição. Então, desde 1988, que a Constituição já rege que todos têm que ter esse acesso à educação. Então, está bem claro ali. Só que, na prática, isso não acontecia, né? Então, um grande outro marco que tem para a educação, sobretudo para essas pessoas com necessidades especiais, é a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, que em um módulo mais adiante nós vamos falar especificamente sobre ela. Então, eu peguei o recorte, que é o artigo de número 2, que diz o quê? Considera-se deficiência toda restrição física, intelectual ou sensorial de natureza permanente ou transitória que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais à vida diária e ou atividades remuneradas causada ou agravada pelo ambiente econômico e social, dificultando sua inclusão enquadrada em cada uma das seguintes categorias. Então, são 8 categorias que é considerada deficiência, né? Que é a deficiência física, auditiva, visual, deficiência intelectual, surdo-cegueira, autismo, condutas típicas e deficiência múltipla, certo? Então, assim, essas pessoas, elas precisam de um apoio a mais na hora do estudo, né? Então, aí que começa a surgir esse profissional, tá? Só que tem que deixar claro que esse profissional, ele surge, mas anteriormente era um outro profissional que estava ali ligado à escola, que era o cuidador, e não ainda o profissional de apoio escolar. Então, como a gente pode verificar aqui nesse excerto, a política sancionada pelo Ministério da Educação em 2008 é válida nacionalmente e deve ser observada e respeitada por instituições de ensino em qualquer nível, ou seja, educação infantil, fundamental, médio, superior e EJA, tanto pública ou privada. Então, o documento é claro ao definir as atribuições do profissional cuidador. Diz exatamente isso. Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar monitor ou cuidador aos alunos com necessidades de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, dentre outras que exijam o auxílio constante no cotidiano escolar. Então, esse trecho estabelece uma questão que gera uma certa confusão para os pais ou para algumas escolas sobre a função e a formação do cuidador. Então, pela política, como podemos ver no trecho, o cuidador não atua em questões pedagógicas, certo? Ele vai oferecer um apoio em questões de saúde, de higiene e de modalidade. Ou seja, o cuidador ele não vai desenvolver o currículo.
e não prepara nem desenvolve atividades em sala de aula. Então, ele está mais ali como um apoio nas questões de higiene, tá? Já a Política Nacional de Educação Especial, nesse artigo 3, no inciso 13, considera-se o quê? Vamos falar especificamente do profissional de apoio escolar. Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária. Então, essa é a principal diferença. Em todos os níveis de modalidade de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou de procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Então, aqui cabe complementar que o profissional de apoio escolar não é um monitor nem um auxiliar do professor. Portanto, a sua função principal é facilitar a acessibilidade do aluno com deficiência. Então, cada profissional deve atender no máximo 3 crianças, de forma a facilitar a inserção delas na sala de aula. Como já estabelecido no artigo mencionado, não há exigências técnicas referentes à formação. Apesar disso, essa pessoa, esse profissional, ele tem que ter algumas sensibilidades aprimoradas, né? Como, por exemplo, a questão da empatia, tem que ser uma pessoa que está com certa capacidade de gerar vínculo com o aluno, que tem uma certa afinidade em tratar, fazer mediação, o apoio individualizado, tá? Então, ou seja, tem que são questões que impliquem no desenvolvimento do currículo previsto para esse público, tá? E aí, eu vou citar algumas responsabilidades que esse profissional de apoio escolar tem que ter, tá? A inclusão e a acessibilidade, né? Ou seja, um dos principais papéis do profissional de apoio escolar é garantir que todos os alunos, independente das suas necessidades especiais, tenham acesso a uma educação de qualidade. Então, isso inclui a adaptação de materiais, criação de estratégias de ensino e o acompanhamento individualizado. Sobre esse acompanhamento individualizado, o profissional trabalha de perto com os alunos que precisam de suporte adicional, seja devido às dificuldades de aprendizagem, deficiência, transtornos ou outras necessidades específicas. Ele indica as barreiras para a aprendizagem e desenvolve planos de apoio individualizados para ajudar alunos a superá-los. É necessário ter também a mediação, porque em muitos casos o profissional atua como mediador entre o aluno, o professor e a família. Então, ele facilita a comunicação e a colaboração entre essas partes. Por isso, é também uma necessidade ele trabalhar essa questão da mediação. O aconselhamento e o apoio socioemocional, além do apoio acadêmico e o profissional do apoio escolar, ele vai desempenhar esse papel no apoio às necessidades socioemocionais do aluno. Ele vai oferecer aconselhamento, orientações, estratégias para lidar com questões de ansiedade, conflitos interpessoais, outros desafios emocionais, bem como a formação de professores, né? Bem como a questão do advogado da inclusão, né? Então, é um profissional que vai atuar com o defensor da inclusão social, educacional desse aluno, promovendo políticas e práticas que garantam que todos os alunos sejam respeitados e tenham oportunidades iguais de aprendizado. Uma outra questão que é essencial para esse profissional é exercer justamente esse trabalho em equipe. Então, o profissional de apoio trabalha em estreita colaboração com outros profissionais de educação, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, para garantir uma abordagem integrada e holística para o desenvolvimento desse aluno.
E o profissional do apoio escolar também ele vai trabalhar, sem sombra de dúvidas, o desenvolvimento da autonomia. Ele também tem como objetivo capacitar os alunos a se tornarem mais independentes em sua aprendizagem. Ele está mediando e também está ajudando com a autonomia desse aluno. Então, vai ajudar a desenvolver habilidades de autorregulação, organização e resolução de problemas. Então, em resumo, o profissional do apoio escolar, ele vai desempenhar um papel multifacetado e crucial no ambiente educacional, trabalhando para garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de atingir o seu máximo potencial, independentemente de suas necessidades individuais. A sua atuação contribui para a mediação mais inclusiva, igualitária e voltada para todos os estudantes. Então, até o nosso próximo módulo.